pôr aqui o nosso gravadorzinho, para depois eu conferir, para ver se eu falei as coisas direitinho, né? Que de vez em quando a gente passa do ponto, e aí é bom a gente se avaliar, não é mesmo? Muito bem, a gente fica percebendo que quando a gente tem um conhecimento de determinadas coisas, elas podem ser muito interessantes. Uma vez eu estava junto com um amigo espírita também, e ele estava conversando comigo antes de uma reunião, e estava dizendo que ele tinha se envolvido lá num acidente, que um botijão de gás tinha ligado, alguém ligou e pegou fogo, começou a sair fogo do botijão de gás com a torneirinha lá, na torneirinha, acho que saiu a mangueira fora e ficou a torneirinha direto com aquele fogo, né? E aí todo mundo muito apavorado, assim, muito nervoso, mas ele tranquilamente pegou uma luva grossa, foi lá e fechou a torneirinha e parou o fogo. Então, era um motivo para muita gente sair correndo, né, se desesperar, chamar os órgãos públicos para salvar e tudo. Pela nossa ignorância a gente teria que fazer isso mesmo, óbvio, não é? Mas isso representa uma das coisinhas mínimas que a gente pode entender, porque quando a gente tem conhecimento e segurança em determinadas coisas, a gente converte as coisas facilmente. Então, por exemplo, a dona de casa, ela começa a fazer lá uma receita e de repente ela percebe que ela exagerou em algum ingrediente. Se ela tem conhecimento daquilo que ela está fazendo, rapidamente ela corrige aquilo. Tá certo que o ingrediente não pode ir lá e tirar com a mão, já misturou, qualquer coisa assim. Mas ela compensa com outra coisa, ela vai lá e coloca outra coisa, compensa com outra coisa, e na maioria das vezes dá bem certo também. Então, é o conhecimento. Então, o conhecimento vai devagarzinho nos iluminando e vai nos tirando, não é? aquela capa que nós trazemos em nós, de ignorância, de falta de entendimento, de conhecimento. Aí a gente vai para outras coisas, outras situações. Muitas pessoas, muitas vezes, falam de outras pessoas sem conhecê-la profundamente. Mas eu vou dizer algo um pouquinho diferente. A gente às vezes vê nos noticiários um fato, uma ocorrência grave, muitas vezes, que envolve pessoas bem intencionadas, mal intencionadas, não importa. Mas, na maioria das vezes, a gente não conhece toda a história. É curioso isso. É provável que tenha lá tido uma câmera filmando, é provável que tenham visto determinadas coisas impróprias, é provável que nós tenhamos tudo isso contra as pessoas. Mas no fundo, a gente não conhece toda a história. E quem é que conhece toda a história? Obviamente não somos nós, não é mesmo? Quando Jesus veio até nós, há 2000 anos atrás, ele entrou em um diálogo com o Nicodemos. Não sei se vocês já conhecem, lembram dessa passagem, não é? Que o Nicodemos estava interessado em saber como é que ele podia explicar sobre a vida espiritual, como é que nasce de novo, como é que é a vida no mundo espiritual, aquela coisa toda. Aí Jesus falava com ele, conversou com ele assim, muito amistosamente, com muito entendimento, e num dos momentos que Jesus fala com ele, ele fala que ele não veio ao mundo para julgar o mundo. E a gente precisa trazer isso um pouquinho para nós. Ele veio para ajudar o mundo, para favorecer o mundo. Muitas vezes nós nos aproximamos ou estamos próximos de determinadas situações que nós não temos a menor disposição de ajudar, de favorecer. A gente sempre tem aquela ideia de julgar, de condenar, não é? De criar problemas e embaraços para as pessoas. Mas Jesus não, ele não veio ao mundo por isso. Então não adianta a gente ir com ele, levar processos criminais, civis, trabalhistas para Jesus, porque ele não veio para julgar o mundo, ele não é um juiz. Ele veio para auxiliar a todos nós. E auxiliar num ótimo sentido, que em qualquer circunstância. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque às vezes a gente se sente assim meio desolado, meio abandonado, meio esquecido, e a gente não se lembra de Jesus, que Jesus veio ao mundo para ajudar o mundo, não veio para julgar. Então, se a gente cometeu uma falha muito grave, um erro, um problema, uma dificuldade, com Jesus, nós não temos que se preocupar com isso, porque Ele veio para nos ajudar.
É que algumas pessoas ficam reticentes, não é? De conversar com o Cristo, falar, fiz tanta coisa errada, coisa que não devia, coisa assim, coisa assada. E no fundo, nós precisamos entender que com Jesus ele não está aqui para nos julgar. Ele está para nos ajudar, sempre. Então, quando o pessoal achava que ele vinha dominar, né, a terra, não é? Ele vinha aqui dominar os Césares romanos, aí estava todo mundo assustado, meu Deus do céu, esse homem vai conquistar o mundo. Imagine se Jesus tivesse tido 6 anos de trabalho, com 3 anos ele já virou a mesa em tantos lugares. Imagine se ele tivesse 6 anos de trabalho, né? Obviamente o poder estaria bem abalado, né? O poder de César estaria bem abalado, mesmo que ele não quisesse, estaria bem abalado. Mas ele disse para a gente que na verdade ele não veio para os poderes temporais, porque na verdade isso tudo não tem a menor significação para a gente. Então, tudo que a gente vê aqui na Terra, para nós não tem a menor significação. É tudo provisório. Nós vamos ter que abandonar isso em um determinado momento, vamos ter que largar isso. Vocês já devem ter ouvido falar de mundos, não é? Mundos superiores, não é? Mundos distantes, mundos pertinhos. E aí a gente vai percebendo que... Vocês já pensaram em sair daqui, por exemplo? E ir para um planeta perto, que seja perto daqui? A distância é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente fica tão longe, mas tão longe, mas tão longe da Terra, que obviamente a gente não vai ter quase nenhuma referência da Terra depois de um determinado tempo. Então as coisas que a gente vive aqui, que a gente tem aqui, são provisórias. E a gente costuma dar uma importância muito maior do que elas merecem. E aí nós vamos ter aquele problema, nós vamos ficar apegados às coisas materiais, às coisas do mundo. E esse é um grande problema, não é? Então, vamos já começar dando os resultados. O primeiro resultado é o seguinte, que a gente não pode só levantar o problema, a gente tem que também dar uma solução, não é? Muitas pessoas gostam de levantar os problemas, mas e a solução? Você liga a televisão, está cheio de problemas, mas eles dão alguma forma de resolver? Não, eles normalmente não dão. Normalmente as pessoas que eles chamam lá para comentar sobre o assunto, eles só comentam que o negócio está ruim, que vai ficar feio, que vai ficar pior, mas eles não falam o que seria interessante fazer, não é? Então, o que é interessante a gente sempre procurar fazer é buscar se desapegar-se, construir um processo de desapego em nós. Então a gente veio, quando eu estava chegando aqui, virei a rua, né? Vi aqui o final da rua, tudo. Vi uma casinha em construção ali, que estão mexendo, uma reforminha, aí a gente fala assim, nossa, mas daqui a pouquinho isso vai ser tudo diferente, não é? Eu não sei se vocês se lembram, alguns de nós nos lembramos, 20 anos atrás, 30 anos atrás, como as coisas eram diferentes. Quem é do bairro aqui pode não ter visto esses prédios, devia ter um campinho de futebol, uma fábrica aqui, alguma coisa. E aí daqui a pouco tem esse mundo de prédios, esse mundo de gente, esse movimento enorme, não é? Então as coisas que nós estamos vendo agora são provisórias. Logo elas vão sair de cena. É por isso que a gente tem que se fortalecer e construir em nós o processo de desprendimento. Porque quando Jesus estava falando lá com Nicodemos, ele disse que ele não veio salvar o mundo dos Césares, né? Já pensaram se a gente tivesse que chamar Jesus agora, Senhor Jesus, o Senhor vem para a terra aqui, porque no Brasil aqui está uma bagunça, viu? A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe se acredita em fulano, beltrano, ciclano, está uma confusão total. Então vem aqui para orientar a gente, não é? Mas ele não viria aqui para isso. Ele veio aqui para nos resgatar espiritualmente, ou seja, para a vida imortal, que é muito mais importante e muito mais valiosa do que a vida passageira. Então, hoje a gente está vivendo um grande drama. Se a gente souber esperar um pouquinho, muito em breve isso vai ser até motivo de risos da nossa parte. Falar, meu Deus, fiquei tão nervoso, tão preocupado, tão chateado. E agora a gente olha para trás e fala, uma bobagem. Não precisava ter ficado desse jeito, não é? Então a gente vai percebendo que o tempo vai assim meio que apagando esses problemas, essas coisas. Uma imperfeição nossa, por exemplo. Com o tempo vai vindo, vai chegando, apaga a imperfeição, apaga até a gente. Não é mesmo? Apaga a gente do planeta, daqui a pouco vem um vento aí, leva a nossa cinza, vai tudo embora.
Não é assim? Então, diante dos problemas, se eles são insolúveis, espera o tempo, aguarda o tempo, tenha paciência com o tempo. Porque Jesus não veio salvar a gente de coisas assim materiais, porque essas coisas materiais sozinhas vão se resolver. Ele veio mostrar para a gente que nós precisamos dar passos para adiante, para frente. Então, às vezes a gente fica vendo as pessoas que só se preocupam com o estômago. De vez em quando eu fico abismado de ver isso. Meu Deus do céu. Quer saber onde tem cesta básica, quem é que distribui, quanto que pega, onde que pega, quantas vezes pode ir. Você só está preocupado com o estômago. E a nossa vida é muito mais do que o nosso estômago. Muito mais do que isso. O nosso estômago, ele é até bonzinho, não sei se vocês reparam isso. Ele exige uma atenção da gente 2, 3 vezes por dia. Agora, e o pulmão? E o pulmão? Se a gente parar de respirar 2 minutos, o que acontece? Ele não é mais exigente? E o ar que a gente respira? A gente pega ele aonde? Tem que ir na casa espírita, na igreja? Quantas vezes vai dar? Quanto que não vai dar? Vai na farmácia, vai no médico, no hospital, na fábrica? Onde a gente vai buscar o ar? Só por aí já dá para a gente ter uma ideia, né? Que nós temos coisas muito mais importantes do que o próprio estômago, o próprio umbigo, por assim dizer. Então, quando a gente fala de Jesus, Jesus veio para nos mostrar uma possibilidade muito maior do que as coisas materiais. Como a gente se desgasta, claro, obviamente, cada um está num determinado degrau de entendimento, é compreensível, a gente às vezes tem esse entendimento ou outro entendimento, uns mais apegados, uns mais soltos, mas nós precisamos concluir que Jesus está muito acima dessas coisas materiais e que nós precisamos nos inteirar do que efetivamente nós precisamos. Quando Jesus fala que não veio salvar a gente dos Césares, não adianta a gente chamar ele para vir definir eleição, né, em qualquer lugar que seja, não adianta, porque não é esse o objetivo dele. Ele veio para mostrar para a gente que nós podemos ter uma vida maior e melhor. Eu vim para uma vida em abundância, em grande quantidade, viver de uma forma melhor. E como que é viver de uma forma melhor? Com mais qualidade de vida. Ah, mas como assim? O cara está no hospital, em decúbito dorsal. Qualidade de vida pode significar para uma pessoa nessas condições. Existem tantos tipos de pacientes. Se você for no hospital, tem o que está rebelde, tem o que está confiante, tem o que está dando graças a Deus por ter feito uma cirurgia e ter libertado ele de um problema grave. Tem aquele que está revoltado porque não gostou da injeção, tem aquele que está revoltado porque a comida não tem sal, não é? Então é qualidade de vida, é isso que Jesus veio mostrar para a gente. A gente vai lá no poço de Siloé com a mulher samaritana, aí está lá a mulher pegando a água, Jesus fala, você pode me servir um pouquinho de água? Escuta, mas como é que você está falando comigo? Eu sou uma samaritana e você é um judeu. Aqui o povo judeu não fala com o samaritano, nós temos uma briga de séculos. Não, mas espera um pouquinho, não tem problema, eu vim aqui por outros objetivos. Eu vou te falar outra coisa. Eu tenho uma água que você nunca mais vai ter sede se você beber. Aí ela ficou curiosa, nunca mais. Já pensaram se alguém dissesse para a gente assim, olha, eu tenho uma cesta básica aqui, que na verdade ela é uma caixinha assim, uma caixinha de fósforo, tem 2 coisinhas lá dentro, que se você tomar essas 2 coisas, nunca mais você vai precisar comer, nunca mais você vai ter fome, então você vai ficar mais livre na tua vida, não é? É claro que não é o que nós estamos pensando, né? Pode ter um remedinho lá, um chazinho da meia-noite, não é isso que nós estamos falando, óbvio, né? Mas aquilo que pode nos dar, saciar, mas na parte material. Mas Jesus não estava falando da parte material dessa água. Ele não estava falando isso. Ele estava falando da sede que nós temos do conhecimento superior. Porque convenhamos, né? Nós podemos estar na maior ignorância possível, mas de vez em quando a gente olha para dentro da gente mesmo e se pergunta, meu Deus, da onde que eu vim? Para que eu estou aqui? Por que eu tenho essa convivência? Por que eu moro nesse lugar? Por que eu tenho essas pessoas ao meu redor? Por que eu estou recebendo determinadas pessoas?
De vez em quando a gente tem, não é? uma conversa interior dessa natureza. Então Jesus veio para nós, para nos mostrar que existe algo muito maior. E essa água que Ele nos promete nós estarmos sedentados, sem necessidade de beber outra vez, é o seu Evangelho. Porque quando a gente tem desta água em nós, não tem problema que nos afete, nos altere. A gente vai saber conviver com qualquer tipo de problema. Olha só que coisa forte. Estou com um problema de saúde insolúvel, não tem solução. Se você tem a água do Evangelho dentro de você, você está confiante, está tranquilo, está absolutamente confiante. Estou com um problema gravíssimo emocional. Se você tem a água do Evangelho, você tem absoluta certeza de que isso é passageiro. Você tem qualidade de vida. É essa vida que nós precisamos buscar. Não importa onde nós estejamos, aqui, em casa, no trabalho, na via pública. É uma coisa assim, sabe, a gente ser inatingível. Um super-homem. Eu não podia fazer brincadeira, porque eu estou sendo muito censurado por essas brincadeiras que eu faço. Mas essa vai ser bem leve, tá bom? Bem suave. Bem suave. O super-homem, o único problema dele é a criptonita, não é isso? Que ele não pode estar perto de criptonita, porque senão ele fica fraco, não é assim? Porque o resto atravessa a parede, voa, faz o que ele quer. Tem tantos poderes, tanta coisa, não é? Então, quando nós temos a água do Evangelho, nós ficamos assim, com essa resistência. Roubar o teu carro. Vamos tomar as providências legais e encerra o assunto. Roubar o teu carro e você não tem seguro. Vamos tomar as providências legais e vamos encerrar o assunto. Então, vejam, o companheiro foi embora. Tomamos algumas providências necessárias e encerramos o assunto. Olha só, tem um problema de saúde, vamos tomar as cautelas necessárias e encerrar o assunto. Sem aquele drama, sabe aquele drama, assim, uma coisa, aqueles dramas que a gente de vez em quando assiste, por exemplo, nas redes sociais, a pessoa falou uma palavrinha, meu Deus do céu, cria um drama, e faz, acontece, e dá a volta no mundo por conta de 2, 3, meia dúzia de palavrinhas que a pessoa falou. Escuta, se é para responder, é para responder, se não é para responder, a gente toma as providências que tem que tomar e esquece. Mas a gente cria formas de sofrimento. Já repararam como a gente adora sofrer? Aliás, eu tenho a sensação de que não é que a gente adora sofrer, a gente gosta de ser vítimas, a gente gosta de se vitimizar. Sabe assim, de ser vítima? Como a gente adora quando alguém fala, tá tudo bem. Eu fui abrir a água lá da torneira de casa, você não acredita, estourou o cano. Meu Deus do céu, nós estamos 2 dias lá com esse problema em casa. Tá tudo bem? Nem te conto. Minha filha arrumou aí um namorado que eu vou te contar. Tá tudo bem? Eu recebi uma notícia médica. Estou com mal incurável. Tá tudo bem? Eu estou positivado. Arrumaram uma palavra bonita agora, né? Para as pessoas ser vítima, né? Agora eu positivei. Positivou o quê? O que as pessoas estão positivando? Positivou o Covid. Positivou o Covid. Calma. Você não tem merecimento para ser mártir. A gente não tem. Isso é só para alguns. Só para alguns. Já pensou chegar no plano espiritual com esse problema? Como é que você desencarnou? Desencarnei de Covid. Meu Deus do céu, vem para cá, que nós vamos ter um lugar especial para quem chegou assim. E aí tem aquela coisa, aquela recepção, um monte de gente, anjo cantando para tudo quanto é lado. E aí vem os espíritos voando até a gente e fala para todo mundo, gente, tenham paciência, vai dar tudo certo. Nós não temos merecimento para isso. A gente vai desencarnar e tem que estar conformado para onde nós vamos.
Não é mesmo? Se a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, a gente tem que estar conformado a chegar lá, a gente vai ficar no lugar que é possível. Um hotel 5 estrelas, mas a gente não pode. Então vamos uma pensãozinha lá, um cantinho, um quartinho, do fundo, não sei. É onde a gente pode. Então a gente adora ser vítima, adora. Tão difícil a gente falar assim, se melhorar eu aguento. Sabe assim? Como você vai? Se melhorar eu aguento. Não é diferente? Estou há 6 anos desempregado. Você não tem 2 ovos e um pouco de farinha de trigo na sua casa? Faz um bolo e vai vendendo. Pensa, raciocina. Olha, outro dia eu escutei isso, eu fiquei com tanta vergonha, mas com tanta vergonha. Eu preciso tomar cuidado do jeito que eu estou falando. Porque a senhora recomendou para outra assim, mas minha filha, você está desempregado, está aí com essa situação, você não tem um ovo na sua casa? Faz um bolo e sai vendendo. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio mais simples, eu nunca tinha pensado nisso. Faz um brigadeiro, sai vendendo. Mas eu não sei vender, mas quando você precisa, você sabe, você aprende. Mas a gente, meu Deus do céu, 6 anos desempregado. Tive que vender tudo da casa, vender tudo, eu perdi tudo. E aí, tá tudo bem? Ficou um ano inteirinho sem chover. No dia que choveu, deixei a janela aberta, molhou todos os documentos, perdi tudo que eu tinha. Meu Deus do céu, que aflição. Não era mais fácil dizer assim, se melhorar eu aguento. Mas a gente adora ser vítima. E Jesus não veio para as vítimas. Jesus veio para as pessoas se fortalecerem. Então é assim, está difícil, as coisas estão faltando, as coisas estão caras, as coisas estão assim, está assado. Não tem problema. A gente está aí para enfrentar. É para isso que nós estamos aqui. Você acha que um professor dá prova para a criança falar, eu não sei fazer, professor, posso deixar, devolver? A gente que é pai e mãe, não. Quando a gente é avô, aí o avô, a criança faz o que ela quiser, né? Ela faz em casa o que ela quer. Foi o avô que deixou. Meu Deus, você está 2 horas tomando banho, a avó deixou, falou para mim brincar aqui com os brinquedos, está embaixo do chuveiro. Patinho, peixinho, tem tudo lá, até a piscininha, está cheia de água transbordando, 2 horas embaixo do chuveiro, a avó deixou. Não é? Né, avó? A senhora deixou? Deixou, né? Tá vendo? Deixo, né? Tá vendo só? Então, fortalecemos em Jesus. Nós não estamos aqui para as coisas materiais. Nós precisamos dela, óbvio. Nós não vamos fugir dela e nem desprezá-las. Mas nós estamos fortalecidos de que nós somos muito mais do que as coisas materiais. Nós somos seres espirituais. E olha o que o André Luiz fala. Herdeiros do universo. Vocês já pensaram numa coisa dessa? Herdeiros do universo. A gente faz tanta coisa aqui na Terra que tem coisa que a gente nem sabe de onde apareceu. Meu Deus, como é que é o plástico, o vidro, o pano, o cimento, a roda, a borracha? Eu não tenho mínima noção de como que isso é feito. Não tenho mínima noção. O computador, o celular, 120 gramas. Imagina, 100 gramas, um telefone pesa 100 gramas, 120 gramas, 150 gramas. E você fala, mas como é que 150 gramas? Pega 150 gramas de arroz, o que acontece? Nada, não dá nem para comer um prato. Não é 100 gramas de arroz? 100 gramas na nossa mão aqui, o negócio grava, filma, telefona, chama, desperta, guarda, sabe? Serve de espelho, serve de tanta coisa. A gente nem sabe como é que isso pode acontecer. Não tem a menor noção. Não tem a menor noção. Porque o Pai é dono do universo e nós somos filhos dele. Herdeiros do universo, olha só.
Então, claro, no momento apropriado, a gente vai conhecer melhor as coisas, vamos se aprofundar, vamos saber. Mas se hoje a gente sabe pegar 2 ovos, um pouco de farinha, fazer um bolo para sair vendendo, é o que basta, é o que é suficiente. É o que é melhor do que você ficar falando para as pessoas: estou há 6 anos desempregado. Mas você acha possível um negócio desse? É porque todo mundo está vendendo bolo na rua? Você não pode nem sair na portão de casa, já vem alguém vender bolo para você? Está assim a situação? Ainda não. Mas se estiver vendendo bolo, você faz brigadeiro. Se tiver ruim com brigadeiro, você inventa outra coisa, pode sair vendendo qualquer coisa que você quiser. Se você for forte, quase que eu falei assim, cabra macho, mas eu esqueço do negócio aqui, né? Aí você sai vendendo livro. Aí que eu quero ver, aí eu quero ver. Sair vendendo livro, tiver lucro, aí você tem que ganhar um troféu. Tem que ganhar um troféu, não é mesmo? Porque ninguém quer saber mais de ler, a gente prefere comer um pedaço de bolo, não é mesmo? Ninguém quer saber de ler, não. A gente prefere um pedaço de bolo, não é mesmo? Que é muito melhor, não é? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos sair daqui melhores, muito melhores do que quando chegamos.